Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Diego, eu sou professor de teatro e eu estarei aqui com vocês no projeto A Arte Transformando Vidas do Instituto Luiz Bertazzoni em parceria com o Condeca. As nossas aulas de teatro eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, vamos começar com a parte de teoria e depois partimos para alguns exercícios práticos, tudo bem? Então na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do teatro e as diversas formas da arte. Então, o teatro, como todos vocês sabem, ele é uma arte milenar e é muito gostoso de se fazer. Fazendo teatro, você pode brincar de ser muitas pessoas diferentes, como princesas, príncipes, reis, índio, bombeiro, policial militar, o que vocês quiserem. Fazendo teatro, a gente experimenta ser o que não é e tem ideia de como seria a vida se a gente fosse outra pessoa. Fazendo teatro, a gente também pode seguir a vida de outra pessoa. Nós podemos viver aquilo que nós não somos. Mas como surgiu o teatro na história do homem? Como que surgiu, será, o teatro na história do homem? Bom, o homem ele é um animal muito curioso, como nós todos sabemos. Dá para imaginar direitinho quando os homens viviam lá na época das cavernas. A curiosidade de tudo que acontecia, né? Deviam sentir sobre tudo que estava à sua volta. Então, talvez esses homens da caverna, eles até ficassem brincando, sabe do quê? De imitar os animais. Imitar a maneira com que eles andavam, a maneira com que eles brigavam, reproduziam os seus ruídos e os seus movimentos, imitavam o seu olhar, o jeito especial de coçar o nariz, de comer. Pode ser que isso tenha acontecido. E além disso, eles poderiam fazer o quê? Eles poderiam imitar tudo isso e depois começar a passar para outras pessoas, a mostrar para outras pessoas como esses animais se portavam naquele momento. Você consegue pensar em um jeito de contar tudo isso aos seus amigos? Vocês já pensaram? Usar todo o seu corpo fazendo sons e movimentos como se fosse tudo de verdade? Você mostrar para os seus amigos como que uma onça come, bebe e caça. Através do seu corpo, você representar uma onça, mesmo você não sendo uma onça. Pode ser dessa maneira que os primitivos começaram a arte de representar. Uma arte de se comunicar com o povo da sua tribo, da sua terra, não é mesmo? Depois de um tempo das cavernas, os homens começaram a se organizar mais. Aprenderam a plantar, a colher, fizeram as suas próprias casas e fixaram-se num único lugar. Porque antigamente, esses homens viviam em várias localidades, não tinham casas fixas. Provavelmente, essas pessoas continuaram curiosas e cheias de imaginação. Faziam também encenações, contando as histórias que eles viviam. Também inventadas, né? Fantasiando, descobrindo maneiras incríveis de imitar todos os movimentos. E encantando muita gente com a sua arte. Em muitas culturas antigas, como na Babilônia, na Pérsia e no Egito, a religião tinha presença muito forte. Então, o que eles faziam nessa época? Eles faziam encenações, imitações de rituais, achando que estaria mais próximo da natureza, mais próximos desses deuses. Além disso, quando acontecia a plantação, eles faziam um ritual. Quando nascia uma criança, eles faziam um ritual. Quando casava-se, as pessoas faziam o casamento, tinha um ritual. Quem hoje em dia, mais perto da gente, que nós conhecemos, que faz todos esses tipos de rituais? Os índios. Os índios, quando vão fazer a plantação, eles fazem um ritual.
Tá faltando chuva? Eles fazem o ritual, acreditando estar mais próximo da natureza e também mais próximos dos deuses. Não é isso? Então, os elementos desses rituais mais tarde, sabe para que eles serviriam, esses rituais, essas encenações? Para a criação do teatro, para a criação do texto teatral, para a criação do que nós chamamos hoje da arte de representar. Não é mesmo? Agora, vamos para algumas perguntinhas para a reflexão da nossa aula teórica. O que seria a arte? Qual a forma mais adequada para se definir o que vem a ser a arte? Todo trabalho fruto da criatividade, ela pode ser considerada uma obra de arte? Difícil de responder, não é mesmo? Mas olha, perguntas como estas são difíceis, mas muito difíceis de responder mesmo, pois não é possível colocar limites ao trabalho artístico. No máximo, o que nós podemos fazer é julgar uma obra tecnicamente. Apenas isso. Não tem o certo e o errado na arte de representar. Existem apenas julgamentos técnicos, onde aqui ficou melhor e ali não ficou. Apenas isso. Então, o contexto histórico na qual está inserido o autor também que escreveu a peça, o estilo a qual ele pertence e as suas maiores preocupações em conceber aquela obra teatral. É apenas isso. E o que seria o teatro? O que é o teatro? O teatro, ele é a arte de representar. E a representação, ela se desenvolveu na Grécia, lá no século VII a.C., aonde, através dos rituais religiosos, a honra do Dionísio, que surgiu essa, que foi, como posso dizer para vocês, ela foi aperfeiçoada, essa arte de representar. Aí, o que seria a arte de representar? Na verdade, a arte de representar é você dar vida ao personagem que um autor escreveu da peça. Apenas isso. Eu, Diego, deixo de ser Diego nesse momento e vou dar vida aos personagens daquele autor que escreveu o texto. Tipo, o autor escreveu um texto de um policial. Então eu deixo de ser o Diego nesse momento e vou representar um policial. Essa é a arte de representar. E o que é um teatro? Olha a diferença. O que é teatro e o que é um teatro. Um teatro, ele é o quê? Ele é o prédio, é a edificação. É onde nós apresentamos as nossas peças. Lá ele tem a plateia, tem o palco, tem as cadeiras, tem as paredes, o banheiro, o camarim. Então isso é o espaço físico onde nós podemos apresentar as nossas peças e as nossas representações. E como começou o teatro? O homem no mundo vivia num estado primitivo, como eu disse para vocês, na época das cavernas. E não tinha o dom da palavra. Eles não se comunicavam através do diálogo. Era apenas com representação com movimentos corporais. E foi através disso, da imitação dos animais, que eles começaram a evoluir e chegou até a poder se desenvolver o diálogo, a fala. E através das mímicas, né? E dos sons copiados dos animais que eles iam se comunicando. E isso foi se aperfeiçoando com o passar do tempo. E onde começou o teatro, propriamente dito? O teatro começou na Grécia, nas festas em louvação às divindades, onde o deus da uva, que era o Dionísio, ele era enaltecido por todos, por toda a população. Então, toda vez que tinha a colheita da uva, eles prestavam essa homenagem a Dionísio, que é o deus da uva e do vinho. Galera, então a nossa parte teórica foi isso hoje. Então, a partir das próximas aulas, nós vamos falando um pouquinho mais sobre a história do teatro, sobre os aspectos, as características que o teatro existe. Para dar continuidade, nós vamos começar alguns exercícios práticos. Esses exercícios práticos você pode realizar em casa, com o seu irmão, com amiguinhos, com os pais. Fiquem à vontade.
Esse exercício é feito de forma que nós podemos realizar na sala de casa, no quarto ou apenas em companhia de nós mesmos, em frente ao espelho, nós conseguimos realizar os exercícios, ok? Os exercícios que nós vamos realizar, eu tiro todos esses exercícios dos jogos teatrais da Viola Spolin. Esse aqui é o fichário da Viola Spolin. E tem vários exercícios que nós vamos passar para vocês, tá bom? Então hoje eu vou mostrar para vocês apenas 3 exercícios que vocês podem realizar em casa e eu peço que vocês realizem esses exercícios em casa e deixe comentário nesse vídeo com sugestões, deixe o seu comentário de como foi realizar esses exercícios. Se tiver alguma dúvida, você deixa na caixa de comentários que depois eu posso responder para vocês na próxima aula. Combinado? Então, o nosso exercício de hoje, nós vamos trabalhar ouvindo o ambiente. Esse é um jogo do diário da Viola Spolin. É muito legal esse exercício. O que é esse exercício? É ouvir o maior número de sons possíveis no ambiente imediato. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós fechamos os olhos e deixamos no ambiente silencioso, de preferência, sozinho. Vocês fechem os olhos e tentem ouvir o maior número possível de sons. No começo, nós somos condicionados a usar todos os sentidos. O olfato, paladar, a audição, o tato. No teatro nós vamos aprender a aguçar cada um desses sentidos. Então, o primeiro dele vai ser a audição. Então nós vamos fechar os olhos e tentar ouvir o máximo possível de sons nesse ambiente. Com o passar do tempo, nós vamos aprender a ouvir mais distante. Então nós vamos, nesse momento, fechar os olhos e tentar ouvir o maior número de sons. No mínimo, você segura isso por 5 minutos, 3 minutinhos, você tente fazer esse exercício e deixe pra gente o relato do que vocês ouviram e o que foi engraçado fazer esse exercício, tá bom? Então esse exercício vai ser o primeiro. Então o primeiro exercício, fechem os olhos, respira pelo nariz, puxa pelo nariz e solta pela boca. Puxa pelo nariz e solta pela boca. E vai ouvindo todos os sons, ok?
Vocês vão fazer esse exercício por 3 minutos. Só nesse momentinho que eu estava aqui fazendo o exercício, eu consegui ouvir a moto na rua, o barulho do relógio, eu ouvi os passarinhos cantando lá fora. Esse exercício é muito legal para a concentração de todo o ator, tá bom? O segundo jogo nós vamos fazer é o do espelho. Qual que é esse jogo do espelho? Na verdade, nós vamos precisar de 2 pessoas para realizar esse exercício. Nós vamos colocar uma pessoa em frente à outra e repetir os gestos que essa pessoa vai realizar. E depois a outra pessoa também vai repetir os gestos que essa outra segunda pessoa vai realizar. Para ficar mais fácil a visualização de vocês, eu vou deixar o videozinho realizando esse exercício para vocês entenderem melhor. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, antes do exercício, nós vamos fazer um leve alongamento do corpo, para movimentar um pouco o corpo, ok? Então, nós vamos pegar primeiro as mãos para frente, conta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa aqui atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta, puxa o outro braço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estica, joga lá pra cima e olha pra cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos descendo o pescoço no peito até a nossa mão tocar no chão. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltando, o pescoço é o último a desenrolar. Agora vamos pegar o nosso pescoço e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura o outro pescoço para o outro lado. Ok. Agora nós vamos girar o pescoço de um lado para o outro, bem devagar. Quando o pescoço for para trás, abre a boca. Pescoço rente no peito. Para o outro lado. Bem devagar. Agora nós vamos fazer com a perna. Então vai ser o pé de bailarina e pé de palhaço. Pé de bailarina, pé de palhaço. Então estica ele. Vamos fazer umas 10 vezes. Agora com a outra perna. Ok. E agora nós vamos fazer levantar um pouco a perna. Ó. Então nós vamos esticar a perna, levanta um pouquinho e mais um pouquinho. Conta o máximo que puder e solta. Agora com a outra perna, estica um pouquinho. Levanta mais um pouquinho e mais um pouquinho. E solta. Pronto, solta todo o corpo. E agora nós vamos para o nosso exercício, que eu vou chamar uma ajudante aqui para poder explicar para vocês e mostrar como é que é o exercício. Beleza? Agora nós vamos fazer os exercícios do gerador de movimentos. Lembra que eu falei para você do gerador de movimentos? O gerador de movimentos é como se fosse um espelho. Agora nós vamos fazer um bem simples para que vocês possam ver como funciona e executar isso em casa, ok? Então, gerador dos movimentos. Primeiro, ela vai fazer, a Marisol vai fazer os movimentos e eu vou repetir e depois nós vamos trocar, beleza? Vamos lá.
Ok? Ela dificultou um pouquinho, né, pra mim, né? Vocês viram que não foi muito fácil, não. Ela inventou um negócio de equilíbrio ali que fica meio difícil. Agora eu vou fazer o exercício e ela vai reproduzir, beleza? Vocês viram que esse exercício, ele é muito simples, ele é bem fácil de ser realizado. Olha só, fala para eles o que esse exercício ele representa para a gente no teatro e o porquê nós fazemos esse exercício do espelho. Bom, esse exercício ele está presente no dia a dia do teatro. Por quê? A gente precisa estar compreendendo o que o parceiro está fazendo, estar junto da cena, porque ao você copiar o gesto, você está praticamente prevendo o que ele vai fazer. E quando a gente faz o teatro, a gente tem que estar atento ao texto, a todas as instruções que nós já estudamos, já ensaiamos, mas também temos que estar atentos 100% às improvisações que podem ter que surgir durante um espetáculo. Às vezes pode uma peça cair, um objeto do cenário cair e você não está esperando. Você tem que estar atento naquele momento para saber o que fazer com aquele objeto que caiu. Se vai deixar ele lá ou se vai aproveitar ele para fazer parte da sua cena. Então, o exercício do espelho nos ajuda a estar consciente e presente naquela cena. Além disso, esse exercício do espelho, ele também tem um pouco da generosidade do amigo ator. Ele não pode também complicar muitos movimentos, senão vai ficar difícil para outra pessoa ela copiar esses movimentos, né? Então nós temos que ter essa parceria, além da atenção, do companheirismo e do jogo de cena. Vocês puderam ver que nós estamos gravando aqui num canto da nossa casa. Por isso que nós falamos, o teatro acontece em qualquer lugar. Não importa, não precisa ser feito no palco. A partir do momento que tem o público e o ator, o teatro já está acontecendo. Ok? Espero que vocês realizem esse exercício em casa, porque vai dar certo. E deixa os comentários pra gente, tá bom? Valeu! Tchau, tchau! Até mais! Bom, voltando, vocês puderam ver como que é feito esse exercício. Esse exercício do espelho, ele é muito interessante porque ali é momento de concentração. Nós estamos repetindo a maneira e o gesto que a outra pessoa está fazendo. Faça exercício em casa também e deixe pra gente nos comentários o que você achou desse exercício, tá bem? E o próximo exercício que nós vamos fazer é a conversa com números. Esse é muito divertido. Ao invés de nós falarmos um diálogo com palavras, com textos, nós vamos fazer apenas números. Como se nós estivéssemos falando, dialogando com outra pessoa, mas apenas com números. Como se fosse assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocando intenção nesses números. Como seria isso? Pode ser uma discussão, pode ser uma conversa mais acalorada, triste, brigando, discutindo, brincando. Vocês vão ver também no vídeo que eu vou deixar para vocês acontecendo esse exercício. Eu espero que vocês façam esse exercício em casa, tá bom? Galera, nós estamos sem máscara, porque nós moramos na mesma casa, tá? Se vocês forem fazer o exercício com outra pessoa que não mora na mesma casa, use a máscara, beleza? Então, primeiro nós vamos fazer o exercício dos números. Quais são os exercícios dos números? Nós vamos fazer uma conversa com os números e vamos ir variando as entonações, os sentimentos, ok? Aí vocês vão repetir aí em casa, beleza? Nós vamos começar, prestem atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
21, 22. 23, 24. 25, 26. 27. 28. 29, 30. 31, 32. Vocês entenderam? Então esse jogo da conversa com os números, vocês podem, como se estivessem conversando, vocês vão colocando intenções nesses exercícios, nesses números, e eles vão surgindo como se fosse um texto. É bem simples de fazer, né? Então vocês façam aí em casa e eu quero ver como que vai sair esses exercícios. Deixem nos comentários como é que foi e se quiser também nos enviar vídeo, fique à vontade, beleza? Galera, com o fim desse vídeo, eu deixo aqui o final da nossa aula e eu agradeço a participação de vocês. É muito importante que vocês comentem sobre as aulas para que nós possamos melhorá-la e também responder algumas dúvidas que vocês tenham, ok? Espero vocês na próxima aula para continuarmos falando sobre teatro, essa arte tão maravilhosa. Para a reflexão, eu vou deixar um texto da Viola Spolin, que foi a cartilha que nós fizemos, o fichário que nós fizemos os exercícios. Eu vou deixar um pequeno texto da Viola Spolin para a gente finalizar essa aula, ok? O jogo é democrático. Todos podem aprender jogando. O jogo estimula a vitalidade, despertando a pessoa como um todo. Mente e corpo, inteligência e criatividade, espontaneidade e intuição. Quando todos, professor e alunos unidos, estão atentos para o momento presente. Todos esses jogos podem trazer todos esses benefícios para a gente. Um grande abraço, até a próxima aula e voé! Tchau, tchau!